Gente, encontros fora da agenda e disputa interna ajudam a explicar a postura que o governo brasileiro está adotando sobre a guerra na Ucrânia. A postura adotada até aqui, né? O Itamaraty estaria alinhado com o poderoso agronegócio contra, então, os militares e os chamados ideológicos do governo Bolsonaro. A apuração é do Caio Junqueira. Caio, boa noite, bem-vindo. Conta pra gente essa história. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite a todos. Bom, essa guerra provocou um realinhamento dos grupos que sustentam o governo Bolsonaro. Aproximou o Itamaraty do agronegócio, mais ainda, né? Já vinham numa aproximação, e os colocou em contraposição com militares e o que sobrou da chamada ala ideológica do governo. O chanceler Carlos França e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, têm conversado praticamente todos os dias sobre o conflito. Ontem, por exemplo, chegaram a fazer uma reunião que não foi registrada na agenda para tratar do assunto. Olha só a deferência, Carlos França se deslocou até do Itamaraty até o Ministério da Agricultura para conversar com a ministra sobre a guerra e seus efeitos aqui no Brasil. Essa aliança diplomacia e agronegócio tem respaldo em praticamente todo o setor agrícola brasileiro, que tem pedido ao governo equilíbrio nas posições, com receio de um abalo na nossa economia, que sabemos tem a agricultura como eixo essencial. O Itamaraty tem respondido à altura. Em todas as conversas, tem deixado claro estar claramente sensível às demandas do agronegócio brasileiro, especialmente quanto à possível dificuldade de abastecimento de fertilizantes e outros insumos vindos da Rússia e da Ucrânia. Tanto é assim que o Ministério tem até mesmo um departamento do agronegócio que está atuando forte aí nos bastidores nessa guerra, um órgão, inclusive, criado pelo governo Bolsonaro. Essa aliança Itamaraty-Agronegócio tem respaldo também dos ruralistas no Congresso Nacional, que tem evitado posições mais duras contra a Rússia. Um exemplo, uma nota divulgada ontem pela presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Cátia Abreu, ex-presidente, importante dizer, da Confederação Nacional da Agricultura. Ela defendeu esforços diplomáticos, sim, pelo fim do conflito, mas ela lembrou que a gente está destacando aí, abre aspas, no caso do Brasil, os efeitos da guerra deverão incidir no câmbio, nos combustíveis, nos alimentos e em toda a cadeia do agronegócio. E disse ainda que as sanções impostas à Rússia devem ter impactos imediatos no mercado internacional de petróleo e gás, o que deve pressionar o preço dos alimentos também no Brasil e prejudicar toda a população. Está aí a nota da Cátia Abreu, uma nota pública que foi divulgada ontem. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, famosa bancada ruralista, poderosa bancada ruralista, Sérgio Souza, deputado federal, com quem eu conversei hoje, também segue a mesma linha. Ele me disse hoje, as sanções à Rússia são negativas. E o que está acontecendo na ONU? O embaixador do Brasil, Ronaldo Costa Filho, vem se posicionando, criticando as sanções contra a Rússia. Muito importante nesse contexto todo. Tanto a Comissão de Relações Exteriores do Senado, presidida pela Cátia Abreu, como a Frente Parlamentar da Agricultura, bancada ruralista, foram determinantes no movimento que levou à substituição do ex-chanceler Ernesto Araújo pelo atual Carlos França. Na época a gente falava bastante sobre isso, né? Sobre esse embate e, claro, quando a consequência veio, a gente pontuou também. Agora, Caio, eu acho importante a gente esclarecer como é que a ala ideológica e os militares, então, estão reagindo. Bom, vamos lá. Os ataques à posição atual do Itamaraty têm partido muito do Ernesto Araújo, ex-chanceler, e de seus aliados ali remanescentes do que a gente se convencionou chamar, no jornalismo político, da ala ideológica do governo, que, vejam só, tem promovido uma inusitada aliança com os militares, que era a ala que eles rivalizaram, né, os ideológicos e os militares, durante a primeira metade deste governo Bolsonaro. Vamos por partes. Porque militares ideológicos discordam da posição liderada pelo Itamaraty e pelo agronegócio, pela agricultura. Bom, a ala ideológica considera que o Itamaraty, na prática, adotou uma posição pró-Rússia, mas deixando transparecer que se trata mais de uma posição do presidente Jair Bolsonaro do que da diplomacia brasileira. Essa é a leitura deles, né? Jogando na prática essa posição que tem sido manifestada, do equilíbrio, né, no colo do presidente da República. Eles avaliam que a posição histórica do Itamaraty nesses casos
sempre foi pela neutralidade. Dão como exemplo os votos do Brasil na ONU sobre o leste da Ucrânia, na Crimeia, na época dos governos Dilma Rousseff e Michel Temer. Também apontam que o embaixador da ONU não estaria confortável com as posições manifestadas, né? O Ronaldo, que está lá em Nova York, ele é egresso da gestão Ernesto Araújo, foi nomeado até mesmo embaixador do Brasil antes do Néstor Foster, né, que é o embaixador do Brasil em Washington, né, que é muito próximo ao Ernesto Araújo, e nessa crise toda adotou silêncio profundo. Dizem ainda, a ala ideológica, que o Itamaraty não teria aceitado o fato de a Ucrânia ter enviado o vice-chanceler e outros oficiais do governo para uma visita aqui no Brasil com o assessor especial da presidência, Felipe Martins. E que nessa ocasião dessa viagem eles não se encontraram, a Ucrânia, né, os representantes da Ucrânia, com a cúpula do Itamaraty, né? O Martins, vamos lembrar, era o braço direito do Ernesto Araújo, dentro do Palácio do Planalto, ainda está lá dentro do Palácio do Planalto, mas perdeu uma influência com a substituição do Ernesto Araújo para o Carlos França. Agora vamos falar dos militares, né? Qual que é a premissa ali? É a de que a ação da Rússia rompeu princípios basilares, ouvi essa expressão, exatamente isso, rompeu princípios basilares do sistema internacional, deixando em aberto a solução militar para pressionar países mais fracos. Traduzindo, qual que é a grande preocupação dos militares? A Amazônia. Tem uma leitura ali de que se a Rússia conquistar a Ucrânia, estarão abertas as portas para que a China, por exemplo, anexe Taiwan e que a Amazônia, área considerada pelas Forças Armadas historicamente como essencial para a defesa e a soberania nacional do Brasil, acabe ficando também vulnerável. Mas tem mais dessa posição majoritária ali dos militares. O ministro da Defesa, Braga Neto, por exemplo, foi adido do Exército nos Estados Unidos e na Polônia, né? O que teria influenciado aí sua visão mais, vamos dizer assim, antissoviética do mundo. E o mesmo acontece com o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, começou a atuar, vamos lembrar, ainda no regime militar que a gente sabe ali, alinhado aos americanos, né? Me disseram, inclusive, que ele é americanista, né? Fui checar com ele, não me respondeu se de fato o é. Bom, também há nas Forças Armadas, isso é bem interessante, um incômodo com uma transação que foi feita no governo Lula com os russos. As Forças Armadas brasileiras compraram 12 helicópteros de ataque Mi-35M, né? Só que os militares dizem que essas aeronaves apresentaram grandes dificuldades de manutenção, de compreensão ali do funcionamento, tanto que a Força Aérea Brasileira, a FAB, deverá desativá-los ainda neste ano. E eu ouço sempre dos militares, ouvi essa semana novamente, que os Estados Unidos ainda são o principal país com quem o Brasil e as Forças Armadas brasileiras têm intercâmbio militar. Mona Lisa. Excelente, Caio, muito obrigada.